Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje no Soundbite continuamos em modo debates presidenciais 2026. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Desta quinta-feira, a estreia de Henrique Gouveia e Melo nos debates presidenciais, também a estreia de Coutinho de Figueiredo. Vamos ouvir sons desta noite no debate da RTP. O autor diz que não leva a ideologia ao Palácio de Belém e logo à partida não acha que o regime semipresidencialista seja suficiente, quer ter um poder absoluto de veto e quer mudar a Constituição. Mais uma vez. Isso, portanto, o que é que não é levar a ideologia? E no meu caso, é evidente que a capacidade de resistir a interesses e influências é patente. Eu não tenho ninguém na minha candidatura que tenha um passado partidário como o senhor tem na sua, de pessoas que foram altos dirigentes do PSD, por exemplo. Vamos à análise da Ana Sá Lopes e da Helena Pereira. Ana, a pergunta inevitável: quem é que sai vencedor deste debate? Acho que é Coutinho de Figueiredo. Penso que não há grandes dúvidas sobre isso. Coutinho de Figueiredo tem uma enorme capacidade de comunicação e uma experiência que é curta, não é? Ele está só há 6 anos na política, como fez questão de dizer em resposta a Gouveia Melo, que eu acusava de fazer parte do sistema e de não ter independência por fazer parte de um partido político. Coutinho, de facto, tem uma grande capacidade de falar, de se exprimir, de ter ideias claras e de falar para um eleitorado mais jovem. É engraçado que Coutinho não é nada jovem, é um homem com mais de 60 anos, mas realmente ele tem uma capacidade de falar para jovens, e isso notou-se mais uma vez neste debate. E percebeu-se que Gouveia Melo, que os debates vão ser o calcanhar daqueles de Gouveia Melo. Gouveia Melo não tem nenhuma experiência, tem dificuldade em expressar as suas ideias. Concretamente, houve 2 ideias contraditórias onde Coutinho tem ideias muito claras. Estou a falar só de 2, nomeadamente a questão do pacote laboral, que Coutinho é a favor, uma vez que já caíram a questão da amamentação e dos 12 anos e do acompanhamento às crianças de 12 anos, dos pais não serem obrigados a fazer fins de semana e turnos. Coutinho defende o pacote laboral claramente. Gouveia Melo, que já até admitiu no podcast de Daniel Oliveira chegar a vetá-lo politicamente, agora fica aqui numas meias tintas, dizendo que sim, que não, e que o papel não está fechado, e que o documento não está fechado, e não tem uma posição clara. E também, noutra questão, que é as tropas, se por acaso viesse a ser requisitado de tropas no terreno de Portugal. Enfim, Coutinho tem uma resposta mais direta, que diz que sim, que nós temos os compromissos da NATO, e Gouveia Melo, que já tinha dito numa entrevista ao Diário de Notícias que se fosse preciso tínhamos que ter tropas no terreno, que foi muito polémica aquela declaração dele, tínhamos que ir morrer. Não. Desta vez dá-lhe a volta e diz que nós somos precisos no Atlântico e que não é preciso ir para leste. Ou seja, eu acho que além de mostrar que se contradiz em relação a posições anteriores, já tínhamos visto isto, não é novidade em Gouveia Melo, Coutinho realmente pareceu muito mais claro, teve um discurso mais claro e não há como dizer que de facto saiu melhor deste debate. Helena Pereira, a mesma pergunta para ti. Temos um vencedor claro desta noite? Sim, acho que sim. Acho que era um bocadinho a expectativa que havia e acho que confirmou-se. Coutinho de Figueiredo está sempre muito à vontade nos debates e é muito mais acutilante e é hábil, sim, normalmente nos debates, e está muito à vontade, e a determinada altura pareceu-me que estavam 2 pessoas a entrevistar Gouveia Melo, porque ele, Coutinho de Figueiredo, punha-se ao lado de Vítor Gonçalves a fazer perguntas, não só começa logo a desafiá-lo, a dizer por que razão é que os outros não eram independentes, como muitas vezes, quando Vítor Gonçalves fazia perguntas, ele dizia, então diga lá, e cavalgava as perguntas e estava a fazer o papel de entrevistador completamente de Gouveia Melo. E depois, sim, Gouveia Melo
vê-se o que é que assim, vê-se que ele se prepara, vê-se que ele estuda as coisas para não ser apanhado desprevenido, mas depois não tem realmente esse traquejo que é preciso, e teve alguns momentos confrangedores, porque por exemplo, onde é que Gouveia e Melo não esteve nada bem? Quando foi das leis laborais, ele, nesse aspecto, a Ana aqui já falou, ele não se preparou para ser claro sobre se vetaria ou não as leis laborais ou o que é que achava que era bom ou não. E meteu os pés pelas mãos a defender que a economia devia ser mais dinâmica e que era preciso flexibilidade, mas depois não podia ser com estas regras, e o papel do Estado era muito importante, embora às vezes não fosse preciso. Bom, foi uma confusão. E depois foge do tema, Vítor Gonçalves insiste, e não larga a história de se ele veta ou não, e de repente, não sei o que é que lhe deu, foge daquilo para começar a debitar estatísticas. Não sei se relembram, é quando ele começa a dizer, mas há outras coisas importantes. As mulheres ganham menos de 6%. Fugiu. Os combatentes. É o momento em que os ele antigos foge do debate, não sei o porque quê. estava a desagradar. A violência doméstica. Há 30.000 denúncias de violência doméstica. Foi uma coisa assim... Acho que foi um momento pior, mais confrangedor. Foge do debate, é como se tivesse saído da sala naquele momento. Completamente, sim, houve assim um momento que não percebemos o que estava a acontecer. E depois, no caso da Justiça teve bem a responder a um assunto que estava, o caso das escutas de António Costa, que tinha acabado de acontecer, e por acaso ele esteve bem, foi duro a criticar o sistema de justiça. E no caso na defesa, por acaso aí eu punha como até um ponto alto, apesar de ele ter mudado de posição sobre a história das tropas na Ucrânia, porque ele sabia que lhe iam perguntar, então ele refez o argumento, que é: eu percebo muito defesa e, portanto, o que eu tenho a dizer é que cada vez que há uma matéria, nós somos solidários com os nossos parceiros da NATO, mas quando há negociações sobre o que é que o que é que o papel que cada país tem, então Portugal vai dizer que vai oferecer meios da Marinha, se for preciso, e vai defender o Atlântico, também é preciso, porque lá no leste estão lá os do leste, que foi o que ele disse. Não precisamos de ir para lá. Eu aí achei piada, porque achei que é mesmo... Aí preparou-se e teve ali autoridade para dizer... Eu achei que ele esteve melhor. Aí, por acaso, acho que foi uma coisa positiva. Foi quando Coutinho Figueiredo diz aquela de que o responsável da NATO na Europa devia ser um europeu e não um americano. E ele aí... dá-lhe a lição de defesa uma lição, e explica, não, deve continuar a ser um americano, é fundamental, e de facto percebe-se que alguém militar pode perceber este conceito, e escapa a Figueiredo, claramente. É o momento onde ele marca pontos em relação a Figueiredo. Do resto, acho que perde muito lá. Na questão do Estado, por exemplo. O que vemos aqui é claramente uma campanha com um clima já de crescimento, que é de Coutinho de Figueiredo, e vemos um Gouveia e Melo que cada vez que fala tem muita dificuldade em passar a mensagem, está a crescer. Não sei se também é de crescimento. Não sei se também isso é de crescimento. Não, eu sinceramente não acredito. Há duas sondagens muito simpáticas consecutivas. Eu tenho muitas dúvidas que ele tenha tanto como as sondagens estão a dar, por acaso. Eu tenho dúvidas. Ficaria surpreendida. Ficaria surpreendida. 10%, já vai na segunda volta, daqui a bocado, não é? Pois, não. Eu fico surpreendida. Como aspecto negativo do Coutinho, eu por acaso não sei, aquela história dos poderes presidenciais e do veto, em que Gouveia Melo disse-lhe que não queria, que era um retrocesso voltar ao veto absoluto, que era uma coisa que havia no tempo da monarquia há 200 anos. Eu aí parece-me que... Não sei se as pessoas todas entenderão isso, mas acho que ele diz, era só uma ideia de bater-se, quer dizer, uma ideia de bater-se. Isso punha em causa completamente o sistema semipresidencialista. Isto não é um pormenor, isto não faz sentido nenhum. É que não faz sentido absolutamente nenhum. E portanto, mas não sei se isso diz muito às pessoas, pronto. Mas pronto, foi uma entrevista de duas pessoas a um candidato presidencial. O Gouveia Melo até podia ter aproveitado para encostar Coutinho à questão de ser completamente um liberal, mas depois quando fala nisso, diz que mas o Estado é preciso, mas em vez de ter dito que o Estado era preciso para o Serviço Nacional de Saúde, para 50 coisas, fala quando há uma pandemia ou uma guerra. Ora aí, todos os liberais acham que o Estado também é preciso, e ali Coutinho respondeu-lhe bem, obviamente. Essa exatamente. Acho que
Não, percebe-se que há ali algumas fragilidades nessas matérias mais de sistema, que ele não percebe. Estuda, lá está, o Gouveia Melo estuda a estatística, caso a caso, para debitar aquelas frases e aqueles números que devem estar corretos, porque ele deve estudar aquilo com cuidado. Quem diria que um candidato fora do sistema tem dificuldades em perceber o sistema, não? Quem diria? Exatamente. O Ruben está a ganhar este Exatamente, debate, não sei se estás a ver. Não, eu não. Pouco falei hoje. Beijinho, até amanhã. Beijinho, até amanhã. Exato. Beijinhos, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.